Fala, meus queridos, sejam bem-vindos, muito boa noite para cada um de vocês. Vamos aqui então falar a respeito de algumas coisas tocante à nossa querida nação, né? Ao Brasil. O governo do Lula, né, na verdade o Poder Legislativo, começou a movimentar uma PEC. Imediatamente, mais do que depressa, começaram a dizer que ela não é do Lula, não tem nada a ver com o governo do Lula. Que o Bolsonaro, quando era presidente da República, ele pensou em jogar para frente uma PEC e aumentava o número de ministros da Suprema Corte. Você lembrou? Aproximadamente 1 ano e 2 meses atrás, certo? Próximo lá do dia 10 de setembro, ficou ali em torno de um mês entre o dia 10 de setembro e o dia 10 de outubro ficou rolando essa conversinha aí. Você deve lembrar algo parecido com isso, beleza? Então o que acontece? Bonorito não botou pra frente essa PEC. Bonorito trouxe, o nosso querido e amado Jair Messias Bolsonaro, trouxe uma discussão da qual ele aventou a possibilidade de, caso reeleito, colocar dentro dos termos constitucionais da República do Brasil uma eventual proposta de emenda à Constituição, a qual poderia aumentar o número de ministros da Suprema Corte. Mas mas neste momento, passado 1 ano e 2 meses depois, não é aquilo que o Bolsonaro tinha dito há 1 ano e pouco atrás, certo? Não tem absolutamente nada a ver com o que o Bolsonaro falou há 1 ano e pouco, certo? Então, caso já antecipando assim, não, mas isso é a proposta do Bolsonaro. Não é. Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes, meus amigos. Vou mostrar aqui com máximos detalhes e que vocês vão poder entender. E caso venha até algum debate aí na sua família, ou alguma discussão com algum amigo seu, você vai poder explicar tudo bonitinho, tudo certinho, tá certo? Vamos ver aqui então. Isso é realmente bem complicado, é um tanto quanto perigoso, meus amigos. Vou mostrar os elementos do porquê estou afirmando tudo isso. Então, vai dando teu like, compartilha a live aí, por favor, né? Deixa um comentário, escreve no chat, se inscreve, fica comigo. Olha só aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. O que acontece? O Metrópole noticiou o seguinte: um deputado do PT vai ser o relator de uma proposta de emenda à Constituição para ampliar o número dos ministros, certo? Não é apenas isso daí. O que ocorre, meus amigos? A proposta de emenda à Constituição, que amplia o número dos ministros do Supremo, voltou a avançar na Câmara e vai ser relatado pelo deputado Luiz Couto, do PT. Ele é deputado federal pela Paraíba, ok? E aí, mais que depressa, que ele é me amado, aqui ó, colocando a culpa no Bolsonaro. Não tem absolutamente nada a ver com o Bonorito, porque esta proposta de emenda à Constituição, esta PEC, ela não é originária de 2019. Ela não foi assinada pelo Bolsonaro, nem enquanto era deputado federal. Esse deputado do PT, chamado Luiz Couto, foi escolhido este mês e vai poder apresentar o seu relatório para a CCJ, né, em nome da CCJ lá e tal, a partir de fevereiro, ok? Quando voltarem do recesso aí, né, das férias do Poder Legislativo. Essa PEC, meu amigo, ela foi assinada por Luísa Erundina, que na época estava no PSB, o partido, deixa eu pensar, partido do Dino, né, o partido do Alckmin, ok? E atualmente a senhora aí, Luísa Erundina, está no PSOL, que foi em 2013, meus amigos, está aqui, certo? 2013, PEC 275 de 2013, que eu vou comentar em mais detalhes a respeito dela aqui, certo? Aí, meus queridos amigos, eu vou mostrar o que o Bonorito falou no ano passado. Bonorito, a única coisa que fez a respeito, que fez referência, a mínima referência a esse projeto de emenda à Constituição, foi na questão de ter 15 ministros na corte. Tem que ser um número ímpar, né? Senão ficar dando empate aí, já viu. Olha só, esta notícia que está na tela agora, ela é do dia 11 de setembro de 2022, certo? Um pouquinho atrás. Jair Bolsonaro planeja ressuscitar a PEC do segundo mandato, não sei o que, mamilos, para aumentar o número de ministros, coisas que eu já expliquei aqui agora há pouco, certo? No qual poderia nomear mais pessoas, assim, e aí começou a choradeira. Onde que já se viu aumentar o número de ministros? Isso é um absurdo. O pessoal do PT ficou realmente batendo nessa tecla, que era uma coisa horrorosa, era uma coisa horrível, e agora quem é que foi nomeado para justamente relatar tal matéria? Justamente alguém do PT. Essa é a forma padrão de governo do Lula. Fala uma coisa e faz outra. Até a título de curiosidade, as duas leis que foram promulgadas hoje pelo Pacheco, o Lula simplesmente não assinou, certo? Só para que vocês possam ter ideia, ocorreu a chamada sanção tácita, aí manda lá para o Pacheco, ele assina e vai o nome dele para quem sancionou a legislação, ok? O tribunal, então, voltando ao Supremo e à PEC para aumentar o número de ministros, aumentaria de 11 para 15, certo? Ou seja,
O alcoólatra poderia nomear mais 4. E isso se mantiver a mesma regra que existe hoje. Se não, meu querido amigo, a coisa piora e piora bastante, certo? Já vou abordar aqui esse detalhe aí da piora. Uma outra coisa, né? Na época, a deputada Luísa Erundina, ela disse que queria tirar a sobrecarga, né? Para diminuir o número de processos que cada ministro tem que decidir todo ano. Um monte de processos que eles têm que ficar decidindo. E que também queria tirar a responsabilidade de nomear um ministro da Suprema Corte do presidente da República. Ok? Entendido isso? Vamos abordar aqui os 2 pontos que foram abordados à época pela deputada. O número de processos a sobrecarga. Isso vem bem a calhar no momento ao qual o ministro Barrozinho, que vocês estão vendo aí na tela, com sua voz doce e sua fala educada, teve que explicar, né, se explicar para a população de o porquê o número de processos que estão parados no Supremo aumentou nesse ano. Opa, lembra que a PEC era para diminuir a sobrecarga? Pois bem, né? O Supremo está sobrecarregado de processos. Olha só que interessante. Que coincidência, hein, Mauro? Já pensou? Demais. É uma coincidência. O dia que o Barroso diz assim, eu vou falar, não igual ele, é claro. Pessoal, veja bem, aumentou o número aí, em 7%, o número de processos em tramitação na corte em relação a 2022. Aumentaram aí um total de aproximadamente 1.500 e tantas ações. Aumentaram e a desculpa que foi dada é que se trata de a maior parte dos processos do pessoal envolvido no 8 de janeiro. Beleza? E aí eles vão conseguir julgar 29 casos. Lá, em fevereiro, já vão ter julgado durante o recesso, pelo menos é o que está sendo dito aqui na reportagem. Aí, meus amigos, a Suprema Corte proferiu 101.970 decisões, sendo 17.320 feitas pelas turmas, né? Quando diz colegiado, isso tem as decisões feitas pelas turmas e também as decisões feitas pelo plenário. Não foram 17.320 decisões feitas em plenário, ok? A maior parte dessas foi feita pelas turmas, que são compostas de 5 membros cada, e aí fica o presidente de fora, ok? Entendido isso, o que acontece? O restante foram monocráticas, tá certo? As 78.242 foram monocráticas e aí 23.546 ficaram paradas. Vocês viram esse monte de número que eu acabei de falar? Vocês escutaram? Eu dei número pra caramba. Me perdi nas contas aqui, eu sei que é muito processo. E eles decidiram pra caramba. Então, mais do que de repente, renasce a PEC da Luísa Erundina. Meu amigo, tu já deve ter ouvido falar nessa deputada aí, Luísa Erundina. É figurinha folclórica, tá? De muito tempo da política brasileira. É uma deputada mais do que alinhada à esquerda. Lá em 2013, durante o governo da Dilma, que tá aparecendo aqui na tua tela, lá naquela época, ela já era uma pessoa assim, tipo, parecia que tinha tatuagem do PT, de tão alinhada à esquerda que ela era. Hoje ela faz parte do PSOL. E o PSOL seria o equivalente à ala bem mais radical do PT, certo? Então, não há dúvida quanto ao grau de comunismo da cidadã e da deputada que, à época, lá em 2013, assinou essa dita PEC 275 de 2013. Beleza? Governo Dilma, ok? A coisa, ela aborda tantos pontos, que inclusive muda. Ao invés de ser Supremo, Tribunal, Federal, não, vai virar a Corte Constitucional. Fim de papo. É esse o nome que vai ser. Altera a competência, ou seja, não vão julgar as mesmas coisas que julgam hoje. Vão ter algumas matérias específicas. Altera a quantidade de membros e, principalmente, altera a forma de que esses membros são escolhidos, né? Beleza. Ela foi movimentando aqui em 2013, depois 2015, aí ficou mais um tempinho parado, 2 aninhos parado, aí depois voltou em 2017, aí em 2019 foi desarquivada, parou de novo e hoje foi, e aí hoje foi noticiado que foi escolhido o relator, sendo esse relator do PT. Meu amigo, eu vou colocar aqui na tela, né? Não vou ficar lendo, obviamente, os artigos, então vou resumir para vocês o tamanho do baile. Não é apenas o aumento do número. Quem vai escolher as pessoas que irão escolher o número de... as pessoas que vão escolher os futuros ministros da corte são pessoas do Congresso Nacional, são os parlamentares. Aí tenta imaginar o naipe do referido ministro que vai ser escolhido. Will, mas isso daí, num governo do Lula, isso pode até ser bom, né? De repente você tá pensando assim, em épocas em que o Lula é presidente, ou um equivalente, um alcoólatra, tipo que nem o Lula, por exemplo, certo? Seria até bom, de repente você tá pensando assim, mas aí quando tem um Bolsonaro, como é que fica? Aí o Bolsonaro fica na mão com um congresso cheio de pessoas que a gente não concorda com os ideais, para não dizer que é um bando
de sacana, né? Pra não falar esse tipo de coisa, falar que são pessoas que nós não concordamos. Imagina só, tenta imaginar, meu amigo, o seguinte, um nome sendo aprovado pelo Batoré. Lembra quando o Batoré era presidente do Senado? Lembra? Né? Tendo o Batoré podendo dar a sugestão. Já pensou que maravilha? Imagina, alguém sendo escolhido pelo Nhonho. Já pensou, meu amigo? Renan Calheiros dando seu pitaco. Porque uma coisa é fazer uma sabatina e votar. Outra coisa é sugerir um nome. E aí, as tais sugestões dos nomes compostas por listas tríplices. As famigeradas listas tríplices. De membro do Ministério Público, dos tribunais, da OAB, lista tríplice de tudo quanto é coisa que tu possa imaginar. Esse pessoal da esquerda, eles são tarados em listas tríplices. Olha só, que coisa bem boa, né? Eu digo o seguinte, se uma proposta de emenda, ela está assinada por alguém da esquerda, se ela é algo que está sendo movimentado num governo da esquerda e do PT, eu parto por base, eu começo falando já, e isso tende a não prestar. Olhando mais a fundo, definitivamente não presta, não é nada bom. E de lambuja aqui, de bônus nessa confusão toda aqui, o que ocorre? Também tem mexer no STJ também, vai mexer no que o STJ pode julgar, pode não julgar, enfim, meus amigos. É basicamente isso aqui que eu expliquei de forma bem resumida, tentei tornar esse monte de letrinha aqui a coisa mais palatável e fácil de se entender. E agora você pode estar pensando assim neste momento, mas Will, eu já entendi que isso daí não é legal, eu já entendi que caso o Bolsonaro volte, eu tenho certeza que vai voltar, mas caso a gente tenha no futuro aí uma pessoa equivalente a Jair Messias Bolsonaro, ele não vai poder nomear os seus ministros da Suprema Corte, vai ter que ficar vinculado obrigatoriamente a listas tríplices, e essas listas sempre são problemáticas. Tá pensando assim, Will, e aí, qual que é o grande problema disso daí, meu amigo? Na época do Bolsonaro tu achou legal, agora na época do PT tá achando ruim? Me explica. Bom, primeiro que na época do Bolsonaro não seria a mesma PEC. Primeiro ponto é esse, não ia ser a PEC da Luísa Erundina. Então daí já dá para se projetar um outro tipo de cenário. Segundo que existe um país na América Latina, o qual aconteceu a mesma coisa. Chegou um presidente, o cara foi eleito, chegou, entre aspas, nos braços do povo, e aí ele fez uma constituição nova, e depois disso, pouquíssimo tempo depois, 4 anos depois que ele era presidente, ele conseguiu modificar a quantidade de membros da Suprema Corte. Hugo Chávez, isso em 25 de outubro de 2003. Hugo Chávez aumenta o número de juízes, no caso do Brasil, ministros, da Corte Suprema venezuelana. A maioria parlamentar favorável a Hugo Chávez aprovou ontem, no caso no dia 24 de outubro de 2003, certo? Aprovou ontem a ampliação do número de ministros da Corte Suprema da Venezuela. Que maravilha, hein, meu amigo? O que permitiria ao presidente bloquear iniciativas de seus adversários, como a convocação, por exemplo, de um referendo que poderia encurtar o seu mandato. Parlamentares passaram madrugada adentro e aí o parlamento venezuelano determinou que, no lugar dos 20 juízes, a Corte Suprema passasse a ter 32 ministros. Os novos julgadores serão todos indicados por parlamentares partidários de Chávez. Opa! E no freio aqui, eu já prossigo aqui. O que eu disse que tem nesta PEC? Que os futuros ministros escolhidos através de listas tríplices e são escolhidos também pelo parlamento brasileiro. Por isso que eu citei o Batoré, por isso que eu citei Nhonho, ok? Entendido? Semelhança? Alguma semelhança? Ah, meu amigo, semelhança nenhuma, né? Claro que é muito semelhante, muito parecido. Provavelmente esta PEC feita aqui, assinada pela Luísa Erundina, deve ser uma cópia, quase uma cópia cara crachá desta aqui que o Hugo Chávez conseguiu aprovar em 2003. Aí um cidadão da oposição, o Gerardo, disse assim: se o judiciário for controlado pelo governo, o governo não estará sujeito a nenhuma forma de controle. Opa, peraí, vamos fazer uma nova pausa aqui, traçar um paralelo com outro país, não o Brasil. Eu vou falar de um outro país aí, que não é o Brasil. É um país de um outro sistema solar, espalhado aí pela galáxia, aí pela Via Láctea. Se o judiciário for controlado pelo governo, o governo não estará sujeito a nenhuma forma de controle. Se não me falha a memória, tem um país aí que tem 2 ministros da Suprema Corte que foram nomeados por um senhor honesto, correto, íntegro, bonitão, de olhos azuis, que nomeou esses 2 aí, né? Nomeou oh, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Só um pouquinho aqui que eu recebi uma mensagem de erro aqui, talvez tenha que fechar o navegador. Oh, meu Deus. Deixa eu... Eita, foi o outro navegador, tá? Que bom, menos mal.
Um cara bem parecido com o Bolsonaro nomeou 2 ministros nesse planeta aí que eu falei agora há pouco. Sendo que os outros 9 ministros foram nomeados por um carinha bem parecido com o Lula e com seus... tem a mesma ideia bem parecida com a do Lula. E tem um outro ministro que não tem cabelo, que ele foi foi escolhido por um cara, né, parecido com um vampiro. Entenderam a referência? Eu espero que tenham entendido a referência. Coincidência, meu amigo? Você tá vendo alguma coincidência com esse país aí? Eu tô, mas beleza. Vamos adiante aqui. Os novos integrantes do Supremo venezuelano, lá em 2003, serão escolhidos por maioria simples, numa assembleia a qual o governo do Chávez à época tinha, hoje mais ainda, né, mas à época tinha a maioria das cadeiras. Aí a comissão de juristas disseram, pelo amor de Deus, isso daí é um verdadeiro absurdo, isso daí vai cagalizar o movimento. Essa mudança aí na Venezuela vai fazer com que a coisa vá de mal a pior. Como diz o meu querido amigo irmão Mauro Fagundes, ele fala assim, ignorar a história é colocar o futuro na mão de ditadores. Interessante, né? Olha o que aconteceu depois. Esta matéria aqui, ela é do ano de 2014, 12 de dezembro de 2014. O El País, reconhecido jornal, ele é originário da Espanha, mas ele também tem a sua sucursal no Brasil. O El País, reconhecido jornal alinhado com a esquerda, fez esta matéria aqui. Você já deve ter escutado, talvez de repente até aqui no meu canal, né, dito pelo Mauro, inclusive, ou também no canal do Mauro Fagundes, dito assim que o Chávez nunca perdeu nenhum único processo no Supremo venezuelano. Nunca. Foram mais de 40 mil ações. Então agora eu vou lhes dizer exatamente o número de processos que o Chávez teve e o número de vitórias que ele teve. Foi feita uma pesquisa que reuniu mais de 45 mil sentenças emitidas entre 2004 e 2013, na morte do Chávez, quando ele faleceu, certo? Um total de 45.474 decisões. Observação, façamos uma pequena pausa aqui. Observação. 2004 já tinha sido aprovada a tal da alteração no Supremo da Venezuela, beleza? Ok? E aí, meus amigos, o Chávez nunca mais perdeu um único processo. O advogado do Chávez é mágico. Jamais a história do universo vai ter um outro advogado que vai ganhar tanta ação assim, né? Acho que se o cara começar a escrever, não consegue escrever tantas decisões, né? Mas tá tudo certo. A principal conclusão do que foi pesquisado é que o Supremo da Venezuela jamais deu uma única decisão contrária ao governo do Chávez. Inclusive, lá na Venezuela, quanto mais foi passando o tempo, mais os ministros da Suprema Corte venezuelana tiveram que se tornar cada vez mais militantes da esquerda. Eu não sei, mas eu tô vendo umas coincidências enormes com um país aí, de um outro planeta. Eu falei agora pra vocês, cara. Cada vez mais coincidência. Vocês não estão achando? Eu tô achando, meu amigo, eu tô achando. Eu vou ler umas frases aqui soltas e você me diga que se você já não ouviu por aí ou se você não achou parecida com umas frases que encaixam bem nesse país do planeta misterioso aí que eu falei. Isso não é um tribunal, é uma farsa. E foi dito a respeito do Supremo da Venezuela, né? Com uma justiça assim, será impossível que alguém invista na Venezuela. Não há garantia alguma de proteção ao empresário. A famosa militância judicial, né? A famosa insegurança jurídica. Você já não ouviu algo parecido com isso em relação a essa nação aí, que eu falei agora há pouco do planeta misterioso? Meu amigo, a politização dos juízes, politização dos ministros, acho que eu já ouvi algo parecido com isso, cresce com a ascensão de Maduro. Meu amigo. E daí, só pra gente dar o fecho nessa parte histórica aqui, da experiência que nós tivemos com o nosso vizinho de fronteira, Hugo Chávez, o próprio Chávez, quando ele se projetou a concorrer à presidência da Venezuela, meu amigo, ele planejou a tomada do poder judiciário a partir do próprio momento em que assumiu seu mandato presidencial em 2 de fevereiro de 99 e tocou pra frente, a toque de caixa, a uma nova Constituição, meu amigo. Eita! Aí, né, só fazendo agora, pulando, nós fomos a 2003, nós fomos de 2013, da PEC da Luiza Erundina, nós fomos para 2003, para ver aqui a mudança, a tentativa de mudança que foi bem sucedida. Depois nós fomos para 2014, certo? E agora nós vamos de volta para 2022, o dia 11 de outubro de 2022, no qual este jornal aqui, chamado Brasil de Fato, este jornal que vocês estão vendo na tela, é um jornal comunista, entendido? Ok? Aumento de ministros no Supremo brasileiro? A culpa não é do Chávez. Olha só, mas já saiu aqui prontamente para fazer a defesa
né, do aumento. Meu querido amigo, um jornal da esquerda, um repórter da esquerda, essa junção dessas duas figuras estão dizendo assim, é do peru aumentar os ministros assim na louca, viu? É do piruzex. Tem alguma coisa de errado, não tem? Tem uma coisa de errado. O Tribunal Supremo lá da Venezuela aumentar ou diminuir o número de magistrados, fala o repórter comunista no jornal comunista, por si só não interfere na qualidade democrática do sistema de algum país. Não interfere não, claro que não. A esquerda, quando o Bolsonaro aventou a possibilidade, disse, meu Deus, não pode, onde é que já se viu? Meu amigo, agora que eles estão no poder, eles vão lá, né? Vão lá e simplesmente querem jogar pra frente algo que eles já estavam planejando há mais de uma década. Sobretudo, a designação de tais magistrados se dá pela Assembleia, pelo Parlamento, portanto é tudo democrático. Meu amigo, você já tá ficando doido com a palavra democrático, não é mesmo? E aí, ele até citou, lembra que eu mostrei que aumentou de 20 para 32? Aí então, no ano passado, o parlamento venezuelano diminuiu de 32 para 20 de novo. Tá tudo certo? Pois é, ok, beleza? Então essa PEC aí, meu amigo, ela é bem ruim e já demonstrei cabalmente aqui o motivo pelo qual ela é muito ruim. Avançando na pauta, mas ainda falando de Venezuela, rapidinho aqui, vamos nos encaminhando para o final. Eu peço que você fique na live aqui, que tem uma coisa muito bacana para mostrar aqui do Maduro. Você vai gostar, meu amigo, só que você precisa prestar bastante atenção, senão a coisa passa e você não vai ver. Preste atenção, meu querido amigo, por favor, tá? Olhe para essa tela que é o Maduro que vai falar aqui. Deixei. La locura, un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina, eliminando todos los derechos del pueblo, acabando con la soberanía económica de Argentina, convirtiendo a Argentina en una colonia económica, imponiéndosela al pueblo, porque ellos vienen de la mano de los multimillonarios. Tá, já passou a parte que eu queria, de repente você não ouviu, ou não se deu conta. Eu vou botar aqui de novo. Alô, cadê meu microfone? Tá aqui. Eu vou colocar aqui de novo pra gente ouvir. Olha só, este aqui é Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. E ele disse assim, preste atenção. La locura, un decreto dictatorial del presidente neonazi de ultraderecha de Argentina. O Maduro, o ditador venezuelano, tá reclamando do decreto do Milei, meu amigo. Reclamando, dizendo que o decreto do Milei, aquele que vai mandar embora 5 mil a 7 mil servidores públicos, o Maduro tá reclamando do decreto do Milei, dizendo que é um decreto ditatorial. Brinquedo, meu querido amigo, você tá ficando doido. É palhaçada, cara. Esse pessoal da esquerda é uma palhaçada. Ainda falou Nazi, né? Você sabe que não dá pra ficar falando toda hora ainda. Deixei esse desgraçado falar 2 vezes, né? Porque não tinha como cortar ele. E aí, meu querido amigo, o cara ainda vai ultradireita. Meu amigo, é nesse molde aqui que o Supremo... desculpa, é nesse molde aqui que o Lula tá doido pra fazer essas coisas. E aí eu pergunto pra vocês, será que o ministro Barrosinho, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, tá achando bonito essa PEC caminhando? Pra quem não se lembra, o ministro Barroso foi nomeado pela Dilma, ok? Lembre sempre disso. Será que vai se pronunciar? Vai dizer alguma coisa? Vai dizer que é um absurdo? Onde é que já se viu? Será que isso vai acontecer? Será que o ministro Chandex vai falar alguma coisa? Porque a respeito da PEC dos mandatos, Chandex não gostou muito, né? Uma outra pergunta. Antes da live eu vi um comentário muito interessante dizendo assim, isso tudo é combinado. É claro que é combinado. E agora eu pergunto pra vocês. Lembram-se de quando o Pacheco tocou pra frente a PEC aí de limitar o poder das decisões do Supremo? Lembram disso? É uma coisa até boa. É bom, na verdade. Mas você lembra que o Pacheco estava muito empenhado em colocar pra frente essa PEC pra ficar? E eu disse assim, olha, é uma coisa boa, mas vamos dar uma segurada aí, a gente tem que ver o que vai acontecer depois para que nós possamos bater um martelo. Será que o que rolou com o Pacheco? Será que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele resolveu que ficou bonzinho, de repente, olha só, vou fazer alguma coisa aqui, né? Para o mundo, vou fazer algo muito bom para o povo brasileiro. Ou será que tem algum interesse não declarado aí, né, que não está declarado completamente, certo? Ou será que tem alguma outra coisa aí no fundo? Eu fiz essas perguntas. E agora, justamente com essa PEC começando a tramitar de novo, isso responde algumas perguntas. Não era nada pro povo. Pelo menos é isso que eu consigo vislumbrar neste momento. Quando o Pacheco colocou a PEC que limita os poderes do Supremo, do meu humilde ponto de vista, não era nada pro povo. Muito pelo contrário. Era para algum interesse. Aí, olha só, aparecem mais quatro vagas que o Lula não nomearia diretamente, certo? Quem escolheria? Aí o Pacheco,
por exemplo, começa a trabalhar, né, mover os seus pauzinhos para que ele consiga colocar um presidente do Senado indicado por ele. Já pensaram? E aí, como forma de retribuir o favor, Pacheco poderia realizar o seu sonho de ser ministro do Supremo. O quê? De repente você tá ouvindo agora, você dizer o quê? O Pacheco tem vontade de ser ministro da Suprema Corte? Sim, tem! Você não sabia disso? Quando foi para escolher o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que o Boa escolheu, o Pacheco fez campanha. Não, quero ser ministro! Vamos lá! E não, obviamente, não deu certo para ele. Até agora, né? Ele quis concorrer aí, foi lá, charopar os ouvidos do Lula, e o Lula falou pra ele, mano, vai procurar tua turma, vai catar coquinho no asfalto. E aí, de repente, ele, como quem não quer nada, assim, ele lembrou-se da PEC escrita pela Luísa Erundina. E aí ele se encaixa ali. Ele se encaixa lá, poderia ser ele, né? E aí, nossa, ei, pobre povo brasileiro, meu amigo. É complicado, pobre do brasileiro. Brasileiro, coitadinho da gente, né? Achando que, de repente, abriu uma luz, assim, do céu, em cima do Pacheco. E ele resolveu ficar bacana, bondoso, fazer alguma coisa pelo povo. Não, estava vendo exclusivamente, única e exclusivamente, o seu mais puro interesse. É complicado, né, meu amigo? É difícil, eu vou falar pra vocês, é difícil mesmo. Então, meu querido amigo, então, meus queridos amigos, o baile que tá tocando é esse. Eu peço, por favor, o seu like, é muito importante, e peço que você me dê uma força aqui compartilhando esta live, ok? Você gosta do meu trabalho? E as 942 pessoas que estão, 948 pessoas que estão na live neste exato momento, tenho certeza que gostam, afinal de contas, é uma quinta-feira, próximo do final do ano, são 00:22. Então, meu amigo, se você gosta realmente do meu trabalho, quiser fazer uma doação, não for lhe fazer falta, é claro, você pode fazer uma doação aqui no meu Pix, e o Pix é através do e-mail, doeparowill@gmail.com, ok? Beleza? É isso aí, cara. Quem escreveu aqui a Erundina, quando foi prefeita de Campinas, acabou com a cidade. E de lá pra cá a cidade tá cada vez pior. Pois é, né? É isso aí, meus amigos. Um beijo nos vossos corações. Fiquem com Deus. Falou. Tamo junto. Obrigado. É isso aí. É nóis.